Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Antes de começar o vídeo, eu peço seu like para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Bem pessoal, nesse sábado a gente teve a abertura da 16ª rodada do Brasileirão. E tivemos alguns resultados bem interessantes. Para começar, a gente teve um empate entre Flamengo versus América Mineiro, em 1-1. Já o Palmeiras voltou a vencer e derrotou o Fortaleza por 3-1. Bahia e Corinthians empataram em 0-0. Já o Cuiabá venceu o São Paulo por 2-1. E o Grêmio retomou a vice-liderança ao derrotar o Atlético Mineiro por 1-0. Bem, vamos lá comentar um pouco sobre as partidas desse sábado e seus resultados. Para começar, eu quero falar sobre a partida entre Flamengo versus América Mineiro, pois é inadmissível que uma equipe do potencial do Flamengo volte depois de uma semana de treinamento pior do que já estava, né? Porque é o seguinte, o Flamengo vem fazendo péssimas partidas e a torcida realmente vem cobrando bastante da equipe por esse péssimo desempenho diante de equipes que são consideradas mais frágeis do que o rubro-negro carioca. E sinceramente, realmente a gente tem que depositar toda a culpa justamente no São Paulo, pois o técnico ele teve uma semana justamente para preparar essa equipe e o Flamengo estava quase completo para encarar o Coelhão. E o Flamengo realmente jogou pessimamente e teve sorte de ainda encontrar esse gol salvador, né, do Vitor Hugo, pois a equipe estava perdendo do América Mineiro e quase que sai do Maracanã com uma derrota, o que seria vexatório diante da situação das duas equipes. Eu sei muito bem que o América Mineiro não é uma equipe assim que, apesar da campanha ruim do Brasileirão, não é uma equipe também tão ruim assim. Como falei, isso lá no início do campeonato, é uma equipe que deu trabalho no Campeonato Mineiro e que merecia estar numa posição melhor no Campeonato Brasileiro. Inclusive a equipe vem jogando bem, né? Até na Sul-Americana, goleando. E realmente vem fazendo um péssimo campeonato. E o Flamengo, com esse resultado, cada vez mais vai dando adeus ao Campeonato Brasileiro. Pois com esse resultado a equipe caiu para a 3ª colocação. E pode ver o seu rival, o Botafogo, abrir uma grande distância para o rubro-negro. O Flamengo tem 11 pontos de diferença para o Botafogo. O Botafogo pode até abrir, caso vença nesse domingo, 14 pontos de diferença, né, de distância para o rubro-negro, o que seria bem difícil para o Flamengo realmente buscar, principalmente pelo futebol que o Botafogo tá fazendo, né? Tá jogando muita bola a equipe do Fogão e realmente merece muito essa liderança. Então, é preciso que o Flamengo realmente melhore bastante para poder ver se consegue alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Porque assim, se continuar realmente não ganhando jogos, além do título perdido, pode ver realmente uma vaga na Libertadores mais distante, via Campeonato Brasileiro, obviamente, já que a equipe ainda está viva na Copa do Brasil, está nas semifinais e também ainda está na Libertadores, né? Então, o Flamengo, se não for por via do Campeonato Brasileiro, pode ser que se classifique por via da Copa do Brasil ou da Libertadores. Mas mesmo assim, o futebol que o Flamengo apresenta é muito, mas muito abaixo do que a torcida realmente espera. E isso preocupa, né? Porque muita gente na imprensa mesmo vem comentando que o Flamengo escolhe partidas para poder jogar bem, né? E cada vez mais com esses resultados a gente começa a acreditar nessa teoria, né? Eu sei que muitos jogadores desmentem esse fato, né? Dizendo que os jogadores entram geralmente para ganhar, mas como eu venho falando em outros vídeos anteriores, né? É preciso que os jogadores realmente demonstrem isso para a torcida, né? Demonstre raça, demonstre vontade, para poder assim desmentir o que os jornalistas falam. Porque com esse futebolzinho que o Flamengo está apresentando, não dá, né? É bem complicado.
E nessa partida realmente o Flamengo não jogou nada. Jogou talvez uns 15, talvez sendo mais bem mesmo assim, generoso, 20 minutos de futebol. E depois disso o América Mineiro praticamente amassou o Flamengo, né? Essa é a verdade. E merecia muito a vitória. O Coelho realmente merecia sair do Maracanã com uma vitória. Mas, como eu falei, o Flamengo conseguiu achar um gol no finalzinho e assim o Flamengo evitou um vexame maior. Com o resultado, o Flamengo caiu para terceiro e o América Mineiro saiu da última posição, empurrando o Vasco da Gama, hein? A última colocação. O América Mineiro ficou com 10 pontos. Assim terminou a rodada, por enquanto, na 19ª posição. Vale esperar justamente o jogo contra do Vasco, né? Contra o Atlético Paranaense. E o Flamengo terminou a 16ª rodada, por enquanto, na terceira posição, com 28 pontos. E, rapidamente aqui, os gols da partida foram de Felipe Azevedo para o Coelhão e de Vitor Hugo para o Rubro Negro Carioca. Muito bem, então vamos lá para a próxima partida, que justamente foi a vitória do Palmeiras diante do Fortaleza por 3-1. Vitória importante do Palmeiras, pois a equipe estava há vários jogos, né, sem vencer, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil. Somando essas competições, o Palmeiras já estava alguns jogos sem vencer. E foi uma vitória importante porque o Palmeiras justamente volta a encostar, né, no pelotão ali da frente. Conseguiu vencer e chegou a 28 pontos. Empatou em número de pontos com o Flamengo, né? Só que ainda perde ali para a equipe rubro-negra justamente pelo número de vitórias, né? O Flamengo tem mais vitórias do que o Palmeiras, então por isso que o Palmeiras ficou abaixo do Flamengo. Mas assim, foi uma vitória boa do Palmeiras diante de um adversário difícil, né? O Fortaleza não é qualquer equipe. O Fortaleza tem um time bem arrumadinho. E foi uma vitória justamente importante por conta da moral, né? Porque a torcida realmente vem criticando muito a equipe e principalmente a diretoria, até por conta da eliminação na Copa do Brasil, né? Diante do seu torcedor no Allianz para o São Paulo. Então estava começando a criar um clima meio ruim no Palmeiras por conta dos resultados. E essa vitória deu uma acalmada na torcida e deu um momento de paz. Inclusive eu vi na coletiva até o Abel mais calma, né? Mais na dele ali. Inclusive até começou a coletiva brincando, naquele clima mais amistoso, né, do Abel. Quando ele tá aí naquele dia mesmo tenso, mesmo de derrota, é complicado. Mas foi uma vitória importante para o Palmeiras, justamente além da questão mesmo da tabela, mas também para poder tentar acalmar a torcida que realmente está cobrando muito, principalmente por reforços, né? Porque o que mais se falou durante a semana justamente é essa questão de reforços do Palmeiras. Inclusive o pessoal brinca muito que a Leila, né, a presidente do Palmeiras, deve vender o avião que ela comprou para poder comprar reforços para poder reforçar a equipe do Palmeiras. Os gols da partida foram de Richard Rios, Rafael Veiga e Breno Lopes para o Palmeiras e Juan Martín do Cero para a equipe do Fortaleza. Tá bom? Então, lembrando das posições das duas equipes, o Palmeiras ficou em quarto lugar com 28 pontos. Já o Fortaleza ficou em nono lugar com 23 pontos. Vai lembrar que são posições temporárias, tá bom? A gente tem que aguardar o restante da rodada para poder verificar como vai ficar as posições de cada equipe, tá bom? Muito bem. Vamos lá para a próxima partida, que a gente vai comentar rapidamente aqui. E a gente teve também um empate em 0-0 entre Bahia versus Corinthians. Esse dado que não foi o ideal, né, para as duas equipes, pois o Bahia não consegue se distanciar tanto assim
daquela turma ali de baixo, né? Que tá zona do rebaixamento. O Bahia tá em 16º com 14 pontos. E pro Corinthians também, né? O Corinthians ficou em 14º, tá com 16 pontos. Mas ali ainda tá ali naquela zona ali meio... que é composta perigosa, né? Porque com um resultado realmente ruim, pode voltar novamente à zona do rebaixamento. Então, o que se esperava do Corinthians é justamente tirar uma vitória diante do Bahia, para poder assim se distanciar de fato dessa zona mais incômoda, né? E Bahia também, né? O Bahia que abriu 2 pontos apenas. O primeiro que tá na zona do rebaixamento, né? Que é o Goiás, que tem 12 pontos. Então, realmente é um resultado bem complicado, né? Para as duas equipes. Não foi um resultado bom. Como falei, o Corinthians é uma equipe que oscila muito, né? O Luxemburgo, ele é um treinador que tá tentando fazer essa equipe do Corinthians jogar, mas tá meio complicado, hein? Tá difícil, é complicado. É porque a equipe se classificou na Sul-Americana, né? Derrotando o Universitário. A mesma assim não jogou tão bem. Eu também não gostei nada da partida do Corinthians e realmente o Corinthians não vem jogando bem nessas últimas partidas e precisa melhorar bastante, né? Melhorar bastante, mas serve de alento para a torcida. Realmente é que a equipe realmente deu uma distanciada, né? Na zona do rebaixamento e assim, por enquanto, ainda não tá sendo ameaçado assim pela tomar ali de baixo, né? Mas mesmo assim precisa melhorar bastante o Corinthians para de fato realmente cair fora dessa zona de rebaixamento, que seria bem ruim, né? Até pelo time, né? O Corinthians não tem uma equipe ruim, tem uma equipe até que razoavelmente boa, tem alguns bons jogadores e não merecia estar nessa situação, precisa merecer estar ali brigando por alguma coisa maior, né? No campeonato. Uma coisa que eu também tenho de destacar nessa partida foi a lesão, né? Recentemente o contratado do Corinthians, né? Que foi o Roger, né? O Roger também se machucou ali. E a gente tem que aguardar para ver quanto tempo ele vai ficar ali de molho, né? Foi uma coisa mais grave ou não, mas é algo curioso porque o cara acabou de chegar e já se machucou. E aparentemente vai ser um bom jogador, né? Eu vi a partida que ele fez ali e aparentemente seja um jogador que vai somar bastante a equipe do Corinthians. Bem, vamos lá pra cá, que para mim foi surpreendente aqui nesse final de semana, por enquanto, né? E vou justamente a vitória do Cuiabá para cima do São Paulo por 2-1. Porque o São Paulo tá vindo em ascensão, né? Jogou muita bola contra o Palmeiras, mereceu muita classificação para a semifinal da Copa do Brasil. E a torcida esperava que o Palmeiras fosse ganhar do Cuiabá, né? Para poder se aproximar do pelotão dali da frente, né? Ali de cima do Campeonato Brasileiro. Inclusive, se o São Paulo tivesse ganhado, ia para 28 pontos e aí ficar naquela turma, né? Do 28 ali com o Flamengo e o Palmeiras. Mas acabou sendo surpreendido ali pelo Cuiabá. Inclusive, o Cuiabá teve 2 pênaltis, né? O Davidson acabou errando o pênalti e no outro o jogador do Cuiabá acabou acertando e fazendo o gol. Mas assim, foi um resultado ruim para o São Paulo, né? E perde a chance realmente de encostar com a turma da frente. Se tivesse como foi vencido, estaria ali brigando ali para a terceira e talvez dependendo ali na questão ali pode até brigar ali com o Grêmio, né? Caso tivesse vencido, mas acabou sendo derrotado, então ficou ali na 5ª posição com 25 pontos, desculpa. E o Cuiabá, resultado importante do Cuiabá, porque o Cuiabá sai um pouco daquela turma ali de baixo, né? O Cuiabá que tá até fazendo uma campanha até que interessante, né? Começou a se recuperar, tava ali na zona do rebaixamento,
já saiu da zona de rebaixamento e já tá começando a almejar uma vaguinha ali na Sul-Americana, né? Tá em 11º com 22 pontos. Inclusive até ultrapassou o Internacional, né? De forma momentânea, obviamente de forma temporária. Mas até que foi um excelente resultado para a equipe do Cuiabá, né? Que praticamente já distanciou bastante, né, da turma ali de baixo. Obviamente que ainda falta muito campeonato, mas já é um bom sinal de recuperação da equipe do Cuiabá, né? E tem justamente como destaque o Davidson, né? Que em um vídeo lá anterior, né? Meu já antigo no canal, eu falava que o Davidson é um tipo de cara que já foi um atacante assim, esse bom, né? Bom para razoável, né? Assim, não tinha nada demais, nossa, um craque, um gênio do futebol. Mas o Davidson é aquele cara que é aquele jogador de estilo procólico, né? Que gera polêmica, é um cara que é meio marrento, que gosta de criar, sabe, uma certa polêmica. Mas o cara vem jogando até que bem, né? Com a camisa do Cuiabá. Vem se destacando, né? Vem se tornando um jogador importante para a equipe do Cuiabá. Vem ajudando bastante, né? Errou um pênalti, mas mesmo assim conseguiu contribuir, né? Com esse resultado positivo do Cuiabá. E para mim, como falei, foi surpreendente. Eu esperava que o São Paulo tivesse vencesse, né, essa partida e fosse superior pelo futebol que vem apresentando, mas acabou sendo surpreendido e assim o Cuiabá levou a melhor nessa. Já a partida entre Grêmio, antes disso, né, vamos falar dos gols, né? Quem fez os gols do Cuiabá foram de Tyson e Isdo Pita para a equipe do Cuiabá e Nathan Mendes para a equipe do São Paulo, tá bom? Então foram esses gols aqui da partida. Agora sim, vamos lá para a partida entre o Grêmio versus o Atlético Mineiro, e terminou com a equipe do Grêmio vencendo o Atlético Mineiro por 1-0. Resultado esse importante para o Grêmio, pois o Grêmio retoma a vice-liderança, né? E estava sendo ocupada pelo Flamengo. E assim, né? Mantém uma certa distância de 10 pontos para o Botafogo, né? E vai torcer muito para que tenha um tropeço do Fogão para poder o Grêmio ali tentar ver se consegue ali dar uma diminuída na distância do Botafogo, né? Que é gigantesca, né? E assim, o Grêmio, sinceramente falando, o Grêmio é uma equipe realmente que vem fazendo uma ótima temporada, por enquanto, tá bom? À frente do Renato Gaúcho, que é um técnico que, como falei e repito, sempre repito isso nos vídeos que eu comento do Grêmio, né? É um técnico que parece que nasceu para treinar o Grêmio, né? Tanto é que quando o Grêmio está sob o comando do Grêmio, o Grêmio se transforma, né? O Grêmio começa a jogar bastante, né? Mas só que talvez o que possa atrapalhar o Grêmio é justamente essa situação do Soares, né? Então essa ideia de fica ou não fica, se vai sair, se vai se aposentar. Ninguém não sabe, né? Inclusive tá uma situação assim bem chata, porque, cara, eu digo assim, o jogador, ele se compromete com o clube, beleza. Então quando você vem com o clube, você sabe de tudo que acontece aqui, né? Porque você tem noção, por exemplo, ele é um cara que já conhece bem o futebol sul-americano, já atuou por aqui. E, cara, ele sabe muito bem como é que é a rotina aqui do futebol brasileiro. Ele sabe. E, apesar de ele não ter jogado anteriormente aqui, mas ele tem conhecimento, ele sabe como é que é. E, cara, quando você se compromete a estar numa equipe, você tem que estar comprometido com essa equipe até o final. A menos que vocês, obviamente, recebam uma grande proposta, ou então pague a sua multa rescisória para poder você sair.
Mas, sinceramente falando, o que o Soares tá fazendo com o Grêmio é uma sacanagem. Sinceramente falando. E, poxa, o cara abandonar praticamente o Grêmio nessa reta final, assim, de temporada é meio complicado, né? Reta final que eu digo, assim, que a gente já tá se aproximando, né? Porque o Grêmio vai ter semifinais agora da Copa do Brasil. Inclusive vai encarar o Flamengo, né? Jogo importante. E talvez o Grêmio não possa ter o Soares, né? À disposição. Por conta dessa situação toda, né? E, aproveitando justamente para falar desse assunto, eu acho sinceramente que o Grêmio deve dar uma facilitada, assim, o Soares não ficar, né? Eu sei que o Soares é um jogador importante, jogador que tá fazendo uma temporada até que interessante no Grêmio. Talvez ainda assim não tenha demonstrado todo aquele talento, aquela expectativa toda que a torcida gremista esperava dele, mas é um jogador realmente que quando pega a bola ali, você sente que é algo diferenciado, né? É um jogador realmente que tem um diferencial ali. E que, com certeza, se ficar, vai ajudar muito o Grêmio no restante de temporada. Mas, é aquela coisa, quando o jogador não quer mais, é complicado. E, sinceramente falando, eu acho que o Grêmio deveria dar uma facilidade somente para poder não tumultuar o ambiente, né? Porque, como eu falo, futebol não é só dentro de campo, né? Também tem um extra-campo que pode atrapalhar uma equipe no segmento da temporada. E eu acho, sinceramente, que o Soares, que toda essa situação pode até atrapalhar o Grêmio. Então, talvez o Grêmio precise o mais rápido possível resolver essa situação. Porque o Soares foi uma hora que iria se aposentar, iria largar o futebol, porque o joelho dele não aguentava mais. Então, ele disse que vai sair, parece que ele vai pro Inter Miami, né? Time lá do Messi. E vamos ver como vai ficar essa situação, né? Eu acho, sinceramente, que a diretoria do Grêmio deve agir o mais rápido possível para poder não atrapalhar o ambiente, né? E apesar do Grêmio não ser um grande favorito a títulos, né? Mas mesmo assim pode brigar e quem sabe realmente pode até beliscar uma Copa do Brasil por aí, né? Então vamos ver como vai ficar a situação do Soares. E falar um pouco do Atlético Mineiro, né? Que o Atlético Mineiro é uma situação complicada. O Galo realmente, acho que depois daquele título, né? Título brasileiro e da Copa do Brasil, praticamente o Atlético Mineiro não teve mais protagonismo de nada, né? Isso é verdade. E o time tá caindo pelas tabelas, hein? O time já tá em 13º, desculpa, com 21 pontos. Tá caindo aí pelas tabelas. E a torcida tá começando a se preocupar, né? Porque a equipe não vem jogando tão bem. Tem umas oitavas de final importantíssimo contra o Palmeiras, né? E a torcida realmente fica ali preocupada com a situação justamente do Galo, porque não consegue vencer. Contratou o Filipão achando que iria ser a solução da equipe, que ia retomar as glórias do Atlético Mineiro, né? E ia voltar aquele time, né, de 2021, acho que é 2021, né? Quando o Atlético Mineiro venceu o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Então, o pessoal pensava que o Filipão, né, que fez um grande trabalho com o Atlético Paranaense, ia resgatar o futebol do Atlético Mineiro. Mas a verdade é que parece que o time não engata, né? O Atlético não consegue mais ser aquele Atlético, né, que encantou tanta gente em 2021. É incrível, né? E o Hulk tá longe de ser aquele jogador, né, que foi genial em 2021. Tem alguns lampejos, né, de bom futebol, mas não consegue mais enganar. É incrível, né? E o Atlético Mineiro não tem um time ruim, tá bom? Tem jogadores interessantes. E talvez ali ainda possa se reforçar. Tem esse lance justamente da SAF, que talvez salve um pouco as economias da equipe do Atlético Mineiro, porque, sinceramente, a equipe tá muito endividada, né? Vem atrapalhando muito a equipe em busca de reforços. Porque tive até que vender um shopping, né? Pra poder tentar ver se conseguia alguma grana pra poder ver se pagava alguma coisa, né? Porque realmente o Atlético Mineiro tá muito endividado. Muito mesmo. E talvez isso esteja refletindo no campo, né? Inclusive, teve jogador que tava até com a salário atrasado, né?
Que realmente é bizarro, né? Porque o Atlético saiu comprando todo mundo ali e agora não consegue pagar os caras. Então é bem complicado. E como eu falei, né? A torcida realmente tá com essa pulga atrás da orelha. E por que esse time parou de jogar, né? Time que iria fazer frente, né? Com o Palmeiras e o Flamengo em busca de títulos, né? Sendo que foi a equipe que intermediou entre títulos entre Palmeiras e Flamengo nesses últimos anos. E praticamente hoje em dia não faz mais protagonismo de nada, né? Eu, sinceramente falando, eu acho que o Filipão não deve ficar mais no Atlético Mineiro. Acho que daqui a pouco, né? E talvez seja demitido do cargo dele, porque é incrível, né? Parece que o Filipão parece estar com a alergia de vitória, não consegue vencer. E que realmente, apesar de fazer alguns jogos interessantes, mas não consegue resultado positivo. E como eu falei, né? Tem aí umas oitavas de final ali bem complicado contra o Palmeiras. Vai ser um confronto bastante difícil. E realmente a torcida já tá começando a preocupar com essa situação. Tá bom? Então foi esses aqui os jogos de sábado. Tá bom? E agora a gente vai conferir por enquanto como que tá a tabela, tá bom? Vamos lá para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Muito bem, pessoal. Então vocês estão conferindo aí a tabela do Campeonato Brasileiro. E quem é o líder é o Botafogo, que tem 39 pontos. Já o segundo colocado é o Grêmio, com 29. Em terceiro, temos o Flamengo, com 28. Em quarto, a gente tem o Palmeiras, com também 28 pontos. Em quinto, a gente tem o São Paulo, com 25. Em sexto, com também 25, a gente tem o Fluminense. Em sétimo, a gente tem o Bragantino, com 24 pontos. Em oitavo, a gente tem o Atlético Paranaense, com 23 pontos. Em nono, a gente tem o Fortaleza, com 23. Já o Cruzeiro, que está na 10ª colocação, tem 22 pontos. Em 11º, a gente tem o Cuiabá, que também tem 22 pontos. Já que tem 22 pontos também é o Internacional, que está na 12ª colocação. Já o Atlético Mineiro tem 21 pontos e está em 13º. Em 14º, a gente tem o Corinthians com 16 pontos. Quem também tem 16 pontos e está na 15ª posição é o Santos. Em 16º, a gente tem o Bahia. Já o pessoal aí que está na turma dos desesperados, a gente tem o Goiás em 17º com 12 pontos. Já em 18º, a gente tem o Curitiba com 11 pontos. Em 19º, a gente tem o América Mineiro com apenas 10 pontos. E quem está segurando a lanterna do campeonato é o Vasco da Gama, que tem apenas 9 pontos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo para poder me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal, tá bom? E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação, pois muitas vezes o YouTube não manda os vídeos para os inscritos. Então você acionando o sininho, você não perde nada aqui do canal, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo e vejo vocês numa próxima. Então, até uma próxima!